nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 10 de junho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais avanços israelenses aqui na faixa de Gaza, tivemos mais um grande recorde de comida distribuída por Israel por aqui, mas a grande notícia é o barco da selfie, o cruzeiro da selfie da Greta, né? Como foi previsto, eles foram pegos ontem aqui chegando perto da faixa de Gaza, foram trazidos para Ashdod e daqui foram imediatamente deportados, né? Israel tentou passar para eles o vídeo com as atrocidades cometidas pelo Hamas no dia 7 de outubro, e eles se recusaram porque disseram que é vídeo de propaganda, que não tem nada ali, que é Operação Hannibal. Eu vou explicar para vocês o que significa isso, mas em última análise é lorota. Ah, não, que é mentira, não é verdade isso. Caramba, pô, eu vi com os meus olhos o que aconteceu lá nos kibbutz, lá em Israel. É lógico que foi um absurdo. Esse pessoal realmente é totalmente lunático, né? O lunático ou tá recebendo grana no final das contas, né? A verdade é essa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lembra de Mim, Ultra Mega Blaster Fucker Direitista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um foguete lançado em direção à área de Ziquim, ali próximo a Gaza. Foi uma região que eu visitei também ali, esse aqui é logo em cima, Gaza termina aqui, aqui começa Israel, né? Ziquim é uma praia aqui, está fechada a praia em si por questão de segurança. Foi uma das áreas atacadas no dia 7 de outubro. Israel imediatamente já fez o padrão, que é, o foguete veio daqui, beleza, então vamos fazer a operação aqui. O pessoal dessa área tem que se mover para a gente poder fazer a operação aqui, né? O padrão que eles têm feito lá na faixa de Gaza nesse momento, né? Bom, também tem mais imagens que eles estão fazendo lá dos túneis ali debaixo do hospital europeu, mais um monte de reportagem sendo feita lá. Israel continua fazendo operações ali no sul de Khan Yunis, e parece que teve... O Abu Shabab, vocês sabem, é uma das outras gangues que tem ali na faixa de Gaza, que são pessoas ruins também, mas pelo menos são melhores do que o Hamas, no termo de que não tem ódio por Israel, né? E parece que eles conseguiram enganar o pessoal do Hamas e matar um grupo de guerrilheiros do Hamas, né? E no final das contas eles deixaram as posições para confrontar o Abu Shabab, e aí o Israel foi lá e atingiu e matou todos eles, ou seja... O Abu Shabab está operando junto com Israel, atraindo o pessoal do Hamas, e foi lá e foi destruída aqui a explosão. O pessoal do Hamas foi todo mundo pro saco, né? Excelente notícia isso. Bom, outra notícia muito boa, hoje foi a GHF reportou uma distribuição de 2 milhões de pratos, né, em um único dia, nos 3 locais que estão funcionando, 2 em Rafah e 1 na parte central de Gaza. Tem 5 centros de distribuição, mas só 3 estão funcionando por enquanto, os outros ainda estão sendo preparados, né? Ao longo desses 15 dias de operação já providenciou mais de 13 milhões de alimentações, de pratos para o pessoal em Gaza, né? Então está dando muito certo, está funcionando muito bem esse processo de Israel para alimentar os gazanos, né? Bom, em Nablus teve uma operação israelense ali, um grupo de terroristas palestinos tentou roubar armas de forças israelenses, acabaram sendo, como diz aqui, neutralizados, né? Bom, falando sobre o Iêmen, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Israel mandou 3 navios ali para o Mar Vermelho para atingir o Iêmen, em resposta aos últimos mísseis que foram lançados pelo Iêmen contra Israel. Então ontem estava aqui os navios, são 3 navios da marinha israelense atingindo alvos no Iêmen, ali eliminando coisas no porto lá do Iêmen de Hodeida. Tá aqui, ó. E lógico, isso também foi uma mensagem para o Irã, né? Israel pode chegar perto do Irã também por outros caminhos também. Israel tem uma marinha bastante ativa e que consegue fazer esse tipo de operação. Bastante interessante isso daqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as negociações com o Irã, a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui. Bom, uma coisa antes sobre a Palestina, né, sobre a faixa de Gaza. O embaixador dos Estados Unidos a Israel, o Mike Huckabee, disse que os Estados Unidos não mais apoiam a ideia de um Estado palestino independente, né? Então vocês sabem, durante muito tempo foi vendida a ideia da solução de 2 estados, que seria a criação de um Estado independente da Palestina. Só que quem não aceita isso são os palestinos. E por que eles não aceitam isso? Porque eles ganham dinheiro
com a ajuda humanitária do Ocidente, né? Eles ficam se falando de coitadinhos, ganham o dinheiro que os idiotas de esquerda mandam para eles lá, e aí ficam nesse negócio. Se eles aceitarem um Estado independente, vão ser só um país pobre. Eles não querem, eles querem acabar com Israel. Eles querem destruir Israel completamente, né? Então, agora que, depois desse ataque do dia 7 de outubro, os Estados Unidos não apoiam mais um Estado palestino independente. Isso é uma coisa muito importante, porque já tem alguns países do primeiro mundo, tipo a França, falando em reconhecer o Estado palestino. Como os Estados Unidos não vai reconhecer o Estado palestino, não tem chance disso passar na ONU, por mais que tenham alguns países reconhecendo o Estado palestino, não vai chegar a lugar nenhum isso daqui, né? Bom, falando sobre justamente o acordo de paz com o Irã, né? Os iranianos declararam que enriquecimento de urânio não é negociável, então não pode ter negociação com enriquecimento do urânio. Os Estados Unidos falaram que só aceitam acordos com enriquecimento, acabando com o enriquecimento do urânio no Irã. Como é que vão chegar a um acordo nisso daí? Não vão, né? O Comando Central americano, o comandante Kurilla, ele preparou vários planos de ações e opções para o Trump e para o Reg 7 sobre como é que eles podem fazer se não tiver acordo com o Irã. Vamos ver, eu gostei. Eu gostei que eles já estão planejando o quando não tiver acordo com o Irã, porque não vai ter acordo com o Irã, né? É o que eu falo também sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. Não vai ter acordo, não adianta ficar com esse negócio de vamos negociar e coisa e tal. Que bom que o Trump já está saindo desse transe dele de achar que vai fazer a paz. Enfim, sim, e o grande evento que está todo mundo falando é o retorno dos mimados lá que estavam no iate das selfies lá. A Greta aqui no avião voltando para a França, ela voltou para a Suécia através da França, e o piloto do voo falou que queremos agradecer às nossas forças de segurança e às IDFs por protegerem e defenderem nossas pátrias e queremos desejar o rápido retorno dos nossos reféns e coisa e tal. Mandou essa para Greta. Ninguém está satisfeito. Tem outras imagens que mostram os outros passageiros do avião olhando para Greta lá. A Greta ficou num cantinho lá, o pessoal preparou um lugar lá para ela, um cantinho lá perto do banheiro, para ela ficar lá, para não ter nenhum risco também, né? Porque vocês sabem, o pessoal de Israel não gosta da Greta, ela está abertamente torcendo para os terroristas. Não é que ninguém ia fazer nada com ela, mas para evitar qualquer desentendimento, né? Enfim, aí o que aconteceu? Ela chegou lá em Paris e chegou algemada, né? Mas ela não estava algemada no voo, não, tá? Lá em Paris, o pessoal da segurança da França, por padrão, todo mundo que chega deportado, chega algemado. Lembra quando teve aquela lambança de um avião que chegou de deportados brasileiros, todo mundo algemado, e o pessoal, estão algemando os deportadinhos brasileiros. E aí eu fiz isso, eu falei, gente, isso é padrão, é padrão em todos os países. O Brasil, quando deporta gente, a pessoa vai algemada. Aí chega lá no país dela, a pessoa faz o que quiser, o país faz o que quiser lá com a pessoa. Mas lembra, a Greta foi deportada para a Suécia, ela estava passando pela França, né? Só que parece que aí o pessoal francês tirou lá a algema dela, mas aí já é problema da França, né? Outra coisa curiosa, o Ian Cunningham, que é aquele ator que faz o Sir Davos no Game of Thrones, né? Um ator irlandês, e ele estava nesse iate, ele falou que ia estar no iate, que ia fazer no iate. Tire uma foto no iate das selfies, diga que você está no iate das selfies, não sei o que lá. O Israel intercepta o iate das selfies e você não está no iate das selfies. Né? Não falou mais nada, ou seja, o cara é um covarde, né? Ele pintou lá, fez a gracinha dele, tirou selfie, mas depois falou, vai vocês aí, eu não vou ficar por trás aqui. Outra coisa absurda, né? O governo brasileiro levou 66 dias para receber a família do brasileiro Michel, que é o brasileiro israelense que morreu, né? Que foi sequestrado pelo Hamas e infelizmente foi morto pelo Hamas. O Lula mal fala desse caso, mas nem toca no assunto. Agora, o idiota lá, o brasileiro, que eu esqueci o nome dele, mas que foda-se também, que foi lá no iate das selfies, lá, no dia seguinte já está o governo brasileiro aqui recebendo a família do sequestrado por Israel e coisa e tal. Cara, é tanta hipocrisia desse pessoal, é uma coisa tão absurda, né? Agora, a pior coisa é a seguinte, vocês sabiam, né, que foram todos eles detidos e seriam imediatamente deportados para os países, né? Mas a ativista francesa, ela se recusou e voltou voluntariamente para a França. Até aí não tem nada demais. Só que outros 5 cidadãos franceses
aí tem o nome deles aqui, eles se recusaram à deportação e, portanto, estão presos lá em Israel. Aí agora me vem a Greta falando aqui, não, porque demanda que seja, que eu quero visitar os ativistas que estão presos em Israel, porque Israel está prendendo eles. Não, porra, Israel quer deportar eles, mas eles se recusam a serem deportados. O que você vai fazer com os caras? Vai pra cadeia, pô. Né? Entraram ilegalmente no país, não tem visto, não tem como entrar, né? Você pode ser deportado imediatamente, ou então você vai pra cadeia. Eles não querem ser deportados, estão na cadeia. Aí já vem a Greta aqui falando, não, que Israel tá sequestrando os caras e não sei o que lá. Cara, é um absurdo isso, né? Eles nos sequestraram, não nos deixavam sair do navio. Ué, vocês iam para onde? Iam nadar? É isso? Bom, os integrantes da flotilha foram convidados... Flotilha não, do iate da Selfie, né? Do cruzeiro da Selfie. Foram convidados a ver o vídeo do atentado do Hamas de 47 minutos, que mostra uma parte ínfima das atrocidades que foram perpetradas pelo Hamas no 7 de outubro. Se recusaram. Que decidiram fechar os olhos, rejeitando a verdade sobre o que o Hamas fez, né? E aí, quando perguntaram aqui sobre isso, o cara falou que, não, é porque tem uma tal de Operação Hannibal, que Israel já confessou que foi tudo preparado, Israel que fez tudo ali, que matou os israelenses, que fez tudo, Hamas não fez nada. Cara, esse pessoal tem que ter um nível realmente de dissonância cognitiva, né, de sair da própria realidade, que realmente é impressionante. É o que eu falo para vocês. O pessoal reclama que a direita está em bolha. A direita, todo mundo está em bolha hoje em dia. Você pode ter certeza que você está numa bolha hoje. Mas a verdade é que o pessoal da esquerda, cara, é impressionante. Os caras entram numa bolha e eles não totalmente impermeável, não aceita ideia nenhuma, se recusa a qualquer coisa, né? É impressionante esse tipo de coisa. E continuam insistindo em coisas, não porque Israel estraçalha crianças. Caramba, o que Israel faria isso, cara? Que lógica tem isso, que soldados israelenses estraçalhando crianças? Só em propaganda esquerdista mesmo que tem esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Eles tentaram nos fazer ver os vídeos, tudo quanto é tipo de vídeo de propaganda, mas eu não assisti. Não é nada comparado com o que eles fizeram em Gaza. Como é que você sabe que não é nada comparado com o que eles estão fazendo em Gaza se você não assistiu os vídeos, né? Pois é, exatamente. Né? Mas o problema é que a gente sabe, né? Isso aqui não é questão de acreditar ou não, é questão de ser pessoa que está pagando, está, né? Recebendo dinheiro por isso. Eles jogaram os celulares e computadores na água, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, justamente para não entregar aos financiadores desse pessoal, né? Então é evidente que é isso daí, né? Bom, os Estados Unidos hoje sancionaram 5 indivíduos de entidades supostamente de caridade, mas que estavam mandando dinheiro para o Hamas. Então, excelente notícia isso, menos ajuda para o Hamas. Esse é o modelo de negócio do Hamas. Esse modelo de negócio que a Greta faz, né, de fazer propaganda. Ai, tadinho dos palestinos. Aí os idiotas aqui do Ocidente mandam dinheiro, a esquerda, né, idiota do Ocidente, manda dinheiro para esses caras e acaba financiando o terrorismo, né? Aqui, grupo terrorista planejou envenenar judeus durante um festival lá em Portugal, hein? Olha que coisa. Bom, a verdade é a seguinte, foi o pessoal falando no WhatsApp, né? Eu não sei se o pessoal estava realmente planejando fazer isso, ou se é aquela coisa de idiota aloprado falando no WhatsApp besteira. De qualquer forma, não deixa de ser um absurdo. Isso é um ataque antissemita, claramente, meramente falar esse tipo de coisa no WhatsApp, né? É um absurdo isso daqui. Não teve nada, foram denunciados para a organização do show. Bom, o Milei tá lá em Israel, foi lá visitar o Kotel de novo, muito bacana, muito legal ver o Milei lá, é importante, eu fico impressionado com como que o Milei tá sempre certo, cara, é impressionante, bicho. O Milei acerta na Ucrânia, acerta em Israel, acerta até quando ele meio que se afastou do Trump agora, você reparou? Ele tá meio afastado do Trump, né? Pois é, porque porra, o Trump tá fazendo merda pra caralho, bicho. Tem que se afastar do Trump mesmo, puta que pariu. Ele deve estar esperando o Trump dar uma melhorada dessa, seja lá o que tá doendo na cabeça do Trump, seja lá qual o problema que o Trump está passando. Tomara que o Trump melhore disso, se cure disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.